Atenção! Onde houver referência bíblica, pause o vídeo e leia os versículos na sua Bíblia. Estudos Bíblicos. Tema: a família cristã. Aula número 15. Santidade na família. Texto: 1 Pedro 1,16. Pois escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Introdução. Irmãos, quando falamos em santidade, estamos tratando de algo primordial na vida cristã. A santidade é tão importante que, sem ela, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A santidade deve ser abrangente e vivida em todas as áreas de nossa vida. Precisamos ser santos, não somente dentro da igreja aos olhos de um pastor, mas é necessário sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Isto inclui no trabalho, diante da sociedade e principalmente em casa, pois a santidade na família é a base para a santidade em todas as outras esferas. É mais fácil fingir santidade na igreja do que fingi-la no dia a dia em casa. Pode até ser que aconteça, mas dificilmente alguém conseguirá ser santo em casa e não ser na igreja. O que ocorre na maioria das vezes é que a pessoa é santa apenas aos olhos dos irmãos, mas não é em casa. Exemplo: na igreja o irmãozinho é um amor, em casa um horror. Na igreja canta hino, em casa fala palavrão. Na igreja lê a Bíblia, em casa lê revista pornô. Preste atenção. Estaremos nesta aula tratando do assunto santidade na família. Iremos aprender como manter a nossa casa santa para que tenhamos uma vida agradável a Deus. Não estaremos abordando a doutrina da santificação, mas nos deteremos em aprender sobre a santidade na família. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo e os seus filhos devem andar conforme o seu Pai, ou seja, em santidade. 1. Santidade na casa, responsabilidade de todos. Obviamente que o maior responsável pela santidade na família é o pai, por ser ele o cabeça da família. Mas isso não quer dizer que os demais membros da família não tenham a sua parcela de responsabilidade. Cada membro da família contribui com uma parcela para que a família seja santa. 2. Como manter a santidade na família? 2.1. Papel do pai. Enquanto os filhos estão debaixo da autoridade dos seus pais, devem obediência aos mesmos. Portanto, quando um filho traz para a sua casa algo que fere a santidade de Deus e o seu pai permite, a culpa será dele. Com relação à sua esposa, o marido também deve zelar pela santidade da mesma, veja Efésios 5, de 25 a 27. Em suma, o pai tem a função de zelar pela sua própria santidade e pela santidade da sua casa. Embora a responsabilidade seja individual, Deus cobrará também aquilo que é conferido a cada um. Exemplos: cada membro da igreja responde diante de Deus pelos seus próprios atos. Assim como, por exemplo, o pastor também responderá por suas próprias atitudes. Ninguém poderá acusar alguém ou se justificar diante de Deus de ter abandonado a fé. O pastor não é culpado de alguém desviar, mas se o pastor não avisou, ele será culpado da queda do irmão, mesmo que esse irmão seja condenado pelos seus próprios atos. Trazendo para a família, tudo o que ocorre de errado na casa, sem que o pai o saiba, será cobrado apenas daquele que praticou. Mas se o pai, sabendo, o consente, responderá diante de Deus por não ter usado da sua autoridade para impedir o erro. Dentro dessa responsabilidade, o cabeça da casa deverá: a. Ser cheio do Espírito Santo e levar a sua família a buscar o mesmo. Efésios 5, de 17 a 21. B. Não permitir que certos programas entrem dentro de casa. Esses programas ferem a santidade do Senhor e entristecem ao Espírito Santo. Efésios 5, de 11 e 12. Como o homem tem o governo da casa, ele é responsável por tudo que entra dentro dela. Se o chefe da família permite que seus filhos vejam filmes indecentes, que estimulam o pecado, filmes de terror e certas novelas em casa, ele dará conta disso.
Devemos ter cuidado com o que nossos filhos estão vendo na televisão. Se permitirmos certos programas em nossa casa, seremos culpados diante de Deus. A maior parte das novelas divulga coisas que ofendem a Deus, tais como homossexualismo, adultério, fornicação, rebeldia e incredulidade. Muitos filmes de terror são de inspiração satânica e mostram coisas reais, incentivando atitude inconsciente, pesadelos, sentimentos de medo, síndrome do pânico, etc, etc. A influência da música no comportamento é fato comprovado. As comédias apelam para o sexo e as piadas indecentes. Como pode um cristão que diz ter o Espírito Santo compartilhar destas coisas? Cabe ao pai de família selecionar o que sua família está recebendo. C. Instrução no Senhor. Educar a casa no temor do Senhor é importantíssimo. As armas que poderão ser utilizadas são exemplo de vida santa, zelar pela sua própria santidade. Se não der o exemplo, não adiantará nada. Culto doméstico, leitura da palavra, oração. D. Igreja. Incentivar os membros da família, comunhão com os irmãos, frequência aos cultos, envolvimento com a obra de Deus. E. Disciplina em casa. Zelar pelo respeito mútuo. Conscientização. Estar sempre mostrando a importância da santidade na família. A santificação é aprimorada em proporção ao temor a Deus, 2 Coríntios 7:1. G. Zelo. Estar atento a tudo que quebra a comunhão com Deus, como, por exemplo, brigas, inclusive as brigas entre o próprio casal, que quebram comunhão com o Senhor, 1 Pedro 3:7. Discussões, linguajar pesado, etc. Efésios 5, de 3 a 5. H. Santidade no sexo. Deverá ser buscada pelo casal, e estaremos estudando esse assunto posteriormente. I. Ter cuidado com a sensualidade. J. Selecionar as amizades. 2.2. O papel da mãe. Olhando para a família, percebemos que a mulher, na sua formação auxiliadora, zelará pela ordem e obediência em todas as atividades da casa. Ou seja, a mulher será o suporte para que o marido tenha êxito na busca pela santidade da família. Quando o marido não é cristão, neste caso é que a posição da esposa cristã torna-se mais evidente e perceberemos a sua importância e o seu poder de influência na família. 1 Coríntios 7, de 12 a 14. Em uma família que possui um dos cônjuges não cristão, a responsabilidade de um bom testemunho e de mostrar a santificação aumenta no que é cristão. Muitas vezes a importância da mulher não é notada devidamente pelo esposo, mas percebemos essa importância facilmente no caso da mulher cristã, cujo cônjuge não é convertido. Observamos que, com sabedoria, trará a seus filhos o temor do Senhor e a sua santidade. No caso do marido cristão, é mais fácil por ter ele o governo da casa. Quando a mãe é conivente com os erros dos seus filhos, ela se torna culpada dos mesmos. E se o pai o souber, será também culpado. A mãe que age desta maneira desonra o seu marido. Todas as coisas que foram observadas com relação à responsabilidade do marido, que ele buscar em termos de santidade, a mulher deverá buscar também. Na ausência do esposo, deverá zelar por elas e, em outras palavras, a mulher deverá entender a importância da santidade na casa e auxiliar na vigilância quanto a isto. E 3. O papel dos filhos. Posso resumir o papel dos filhos quanto à santidade com a palavra obediência. Obediência à palavra de Deus e obediência a que os pais orientaram. Os filhos devem saber que ao retrucar os pais, as brigas, palavras baixas, etc., ferem a santidade de Deus. Quando insistem em desobedecer aos pais, os filhos dificultam a tarefa dos mesmos e lutam contra a vontade de Deus. Rebelião não acontece apenas na igreja, mas também em casa. Filhos desobedientes aos pais dificilmente serão obedientes a pastores ou qualquer autoridade. Nossos filhos devem lembrar ainda que no momento em que pensam que não estão sendo vistos pelos pais,
O Senhor está observando todas as suas atitudes. Vale lembrar as aulas anteriores sobre relacionamento entre filhos e pais, idem e vice-versa, e o casamento e o serviço. Conclusão. A santidade deverá ser mantida na família e buscada com zelo por todos os seus membros. Não devemos ser santos apenas aos olhos das pessoas, mas diante de Deus, em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos. Todos os membros da família são responsáveis de alguma forma pela santidade da casa, embora o maior responsável seja o pai. Para meditações, veja 1 Tessalonicenses 5:2.